Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo que tem vindo cada vez mais fazer parte desse grupo de profissionais da área de saúde que realmente querem melhorar aí o seu desempenho, tanto o seu desempenho profissional quanto o seu desempenho acadêmico, para fazer o seu paciente cada vez mais estar melhor, né? Fazer o seu paciente melhorar cada vez mais. Então eu fico muito feliz com isso que você tem tentado aí fazer pelo seu paciente. E o nosso objetivo aqui nessa semana eu coloquei para vocês 5 tópicos que você, profissional da saúde, pode ter guias e dicas práticas e rápidas para conseguir captar mais clientes no seu trabalho, tá? E isso é bem importante. A gente quer fazer com que você consiga demonstrar aquilo que você investe no seu trabalho, fazer com que o seu cliente chegue até você para que você possa mostrar que a fisioterapia ou que o seu trabalho, né, na área da saúde pode ser uma área competente. E o nosso objetivo aqui com você é fazer você conseguir ter melhor desempenho profissional naquilo que você se propõe a fazer todos os dias. Então, para você que quer saber quais são as 5 dicas práticas para captar mais clientes na área da saúde, hoje eu vou te dar 5 dicas muito rápidas e muito práticas que você, acabando essa live daqui a 30, 40 minutos, você vai poder colocar em prática. Então anota aí, pega uma folha, anota no seu WhatsApp, seu bloco de notas aí do seu celular, essas 5 dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos lá. Então, o que é o primeiro passo que a gente precisa fazer com o nosso cliente, né? Não tem nada melhor do que você ter uma boa indicação do seu cliente. O boca a boca sempre vai ser a melhor forma de você conseguir um novo cliente. Então, para que você tenha um bom boca a boca, para que o seu nome seja citado, para que você consiga atingir mais clientes, você precisa propagar a informação do seu nome para os pacientes. O paciente tem que pensar, o seu cliente, o seu paciente, você usa esse termo do jeito que você quiser. O paciente tem que sentiu aquele problema que você pode ajudá-lo, tá? Ele sentiu qual é a dor do seu paciente, aquele problema que ele tem que lembrar no seu nome. Ele não pode, de maneira nenhuma, pensar em outra pessoa. Ele tem que lembrar no seu nome. Então, o cara que faz um pouco de tudo ele faz um pouco de tudo, ele atende um pouco tudo, esse cara nunca vai ser lembrado. Esse cara nunca vai ser lembrado por alguém como referência dele. Então, o melhor que você tem que fazer é ser referência a alguma coisa. Para isso, você tem que a nossa primeira dica prática é capriche no seu atendimento. Faça o boca a boca funcionar na sua região. Faça o boca a boca funcionar no seu estado. Faça o boca a boca funcionar no Brasil. Tá? Para que você consiga, com o seu paciente, sair de lá totalmente satisfeito com você, você precisa fazer uma coisa muito simples e muito prática. E essa coisa que você precisa fazer não tem outro jeito, não tem outro caminho, senão caprichar no seu atendimento. Seu atendimento tem que ser Prime, tem que ser VIP, tem que ser o melhor atendimento possível. Olha lá a Josiana, que é mãe de uma paciente queridíssima. Vocês têm que fazer o seu paciente, ele tem que entender sobre isso. Ele tem que sair de lá encantado com o seu trabalho. O atendimento tem que ser de primeira. Se você atende o seu paciente e esse paciente ele percebe que você não avalia ele percebe que você não deu bola para ele. Então, os nossos clientes aqui da clínica, 99% já passou por convênio, já passou por médico de convênio, já passou por outros profissionais do convênio. E ele está cansado disso, porque ele sabe que o atendimento lá é em massa. Ele sabe que cada vez mais esse paciente não efetiva
Então a gente precisa fazer com que este paciente efetive. Para isso, minha primeira dica para você é que seu atendimento tem que ser o melhor possível. Tem que ser totalmente prime. Eu posso falar aqui para vocês, a minha avaliação dura 2 horas no primeiro dia. E no segundo dia, mais 2 horas. Porque eu preciso disso para a minha área de trabalho, que é um tratamento muito específico. Não tem como você querer matar isso e fazer em 15 minutos, em meia hora e 20 minutos. Alguma coisa, algum detalhe vai estar passando, alguma forma do tratamento vai estar passando. Tá? Então, eu estou aqui à disposição naquele tempo todo para avaliar milhões de radiografia, entender o caso perfeitamente, porque com certeza o tratamento vai ser diferente. A gente vai deixar de comer bola em alguns caminhos, né? Vou dar um exemplo. Às vezes o paciente chega aqui com... já passou em 3, 4 profissionais e o paciente tem uma hemivértebra e ninguém viu. O paciente tem uma escoliose que tem uma diferença de membro inferior e ninguém nunca pediu uma escanometria. Então, você só consegue entender os detalhes com calma, com o tempo. Tá? Então, minha primeira dica para você que quer ter para o fisioterapeuta, para o profissional da área de saúde, para o médico, para o dentista que está aí um pouco perdido no seu mercado de trabalho, o nosso trabalho aqui vai ser tentar dar 5 dicas práticas para você conseguir captar, para você ser referência, para você ter mais clientes. Tá? O primeiro vai ser caprichar no seu atendimento. O segundo tópico importantíssimo é o seguinte: divulgue, não tenha problema com isso. O segundo tópico importante é divulgue a sua especialidade. Divulgue a sua especialidade. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha problema com relação a falar daquilo que você sabe, daquilo que você é bom. Tá? Com certeza isso serve para todo mundo que é um profissional liberal. Tá? Divulgue a sua especialidade, o porquê que você realmente pode resolver o problema da pessoa. Não tenha medo de mostrar que você estudou em A mais B, que você se dedica naquilo, que você produz, que você tem resultados diferentes. Não tenha vergonha de mostrar isso, não tenha medo. Use aqui, por exemplo, as redes sociais, que é de forma gratuita, que não tem custo nenhum, que você não tem investimento nenhum. Use as redes sociais para isso. Use o YouTube, use meios que pode não gerar custo para você no primeiro momento, tá? Mas o que você tem que falar o que o seu cliente quer saber eu posso resolver o problema dele. Eu posso, de fato, entregar aquilo que ele está se propondo a pagar por aquele serviço. Porque o que a gente está mais acostumado é ter pessoas que não resolvem os problemas delas. Tá? Isso é o que deixa a pessoa mais angustiada, é o que deixa a pessoa mais tensa. E aí a hora que você encontra alguém que realmente pode resolver o seu problema, é isso que ele vai fazer, ele vai atrás de você. Você vai poder cobrar um ticket médio mais alto por isso, porque você realmente é mais resolutivo do que as outras pessoas. Tá? Então, a primeira coisa mostre aquilo que você sabe de bom. Quantas pessoas você conhece que seus professores ou que estudaram com você, eu que estou lá no meio acadêmico, ou quem está lá nas pesquisas, que muitas vezes tem um gabarito, um título maravilhoso e aquele cara não consegue chegar, ou ele não vou falar bem sucedido, porque eu acho que essa palavra não é a melhor. Mas como que essa pessoa poderia, você fala assim, mas como que essa pessoa não é tão conhecida? Esse cara é muito fera, ele sabe tudo, e por que ele tá lá escondido? O que falta para essa pessoa poder estar aparecendo? Tá? Então o que falta? Essa pessoa precisa se mostrar, ela precisa vender aquilo que ela é capaz. Não adianta ela ficar lá no laboratório, ela produzir 200 mil artigos e ninguém a conhecer. Então o que a gente precisa muitas vezes é mostrar para o paciente que a gente pode resolver o problema dela. É isso que a gente precisa. A gente precisa ser mais resolutivo. Tá? Então a minha segunda dica para você que
precisa e que você quer captar mais clientes, divulga a sua especialidade, tá? E divulga a sua especialidade. Não adianta você ter um instituto que você investe muito dinheiro com equipamentos caros e ninguém sabe que você tem aqueles equipamentos. Você acaba colocando dinheiro você tem equipamentos caros, você investe na sua equipe, você investe nos profissionais que estão ali e você acaba não sabendo, a população e os seus pacientes acabam não sabendo que isso acontece. Não adianta nada. Tá? Então essa é a minha segunda dica, divulga a sua especialidade, não tenha vergonha, se promova, tá? Você pode começar hoje, que é quinta-feira, com o tal do o TBT, né? Hoje é dia do TBT, então toda quinta-feira você pode mostrar um curso que você fez, uma especialidade que você fez, um artigo científico que você publicou, um dia marcante no congresso que você aprendeu muito. Então isso pode ser um caminho bem rápido e barato para que você possa divulgar as suas especialidades. Terceira dica para quem quer melhorar e captar mais clientes. A terceira dica que eu vou dar aqui para vocês é a seguinte: meça os seus resultados. O que eu tô careca de ver aqui na fisioterapia, que eu posso falar na minha área, mas isso serve para qualquer profissional da saúde, é que você às vezes faz um excelente trabalho, você melhora a qualidade de vida do seu paciente, você melhora a vida do seu paciente, mas ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque você não fez uma coisa simples, que é ver como ele estava e como ele está agora. Como ele estava lá atrás no primeiro dia da avaliação e como ele está agora. É algo simples, é algo corriqueiro no seu dia a dia, que deveria fazer parte de praxe do seu dia a dia, que é você avaliar e reavaliar o paciente. O que a gente está careca de ter na fisioterapia, que eu vou dar um exemplo para vocês. Milhões de estudos de Pilates por aí, que não faz nenhuma avaliação, ainda faz uma aula experimental, mesmo sendo proibido, e aí esse cara nunca mais faz uma reavaliação. E aí ele às vezes tinha uma dor, uma escala analógica visual de dor de nota 8, 9, vai para 2 e todo dia ele chega para você e fala: você tá com dor? Ele fala: tô, dói aqui nas minhas costas, eu ainda tô com dor, eu ainda tô com dor. Só que se você tivesse feito um parâmetro que eu tava nota 9 de 10, tava quase insuportável, e hoje eu convivo com uma nota 2, tá maravilhoso para uma dor crônica. Mas você deixou de fazer uma coisa simples, que era avaliar o seu paciente no começo e no final. Então, tenha medidas objetivas no seu consultório, tenha medidas clínicas no seu consultório, tenha medidas que você pode mostrar para o seu paciente que você usou um questionário, ele tinha um score X e agora ele tem um score Y. E outra coisa também importante, se esse paciente não estiver melhor, mude aquilo que você está fazendo. Deixe de fazer aquilo que você está fazendo. Porque a reavaliação não serve só para a gente ter benefício com aquilo. E sim para a gente também acertar os nossos parâmetros. Saber que eu posso mudar uma conduta que não estava tão inadequada, que naquele primeiro momento eu achei que fosse. É natural a gente ter esses deslizes, a gente ter esses erros, por mais detalhista e por mais experiente que você seja, tá? Isso é fundamental. A avaliação serve e a reavaliação serve para também a gente ver os nossos erros e não cometê-los no futuro, tá? Isso é importantíssimo. Você precisa, de alguma maneira, ter ciência que o seu paciente precisa, se ele não estiver melhorando, se aconteceu alguma coisa nesse caminho, que você precisa mudar aquilo que você estava fazendo. Isso é importantíssimo. Eu não sou coach, tá? Nem quero ser. A minha ideia aqui é melhorar o nível da fisioterapia com temas importantes para a nossa live. O quarto tópico fundamental e importante que você, que é da área da saúde, ou profissional liberal e quer melhorar o seu dia a dia, quer melhorar o seu paciente, quer ser referência, quer que mais clientes cheguem até você, melhore o seu network, tá? Esse eu vou falar para vocês e vou falar uma coisa assim,
de forma muito categórica, eu não sou o melhor nesse tópico, tá? Mas, por exemplo, a minha sócia do Rio de Janeiro é maravilhosa. Então eu tenho profissionais aqui na minha equipe que são maravilhosos nisso, tá? Como que é? Melhora o seu network. Tente encontrar uma maneira para que os seus colegas te indiquem, tá? Eu vou falar para vocês que eu não tenho essa maneira de trabalhar, de ficar fazendo esse network, mas eu acho ele fundamental. Mas eu tenho, indiretamente, eu acabo recebendo pacientes de colegas que não trabalham especificamente com aquela área, mas por eu trabalhar o tempo todo, por eu estar aqui, por eu estar mostrando, por eu pesquisar na área, por eu ensinar na área, você acaba virando uma referência para eles, e aí eu recebo pacientes assim, poxa, vai lá no Rodrigo, vai lá no Escolhas Brasil, porque ele acaba trabalhando mais especificamente com isso, que não é minha área de atuação. Tá? Mas, por exemplo, a minha sócia do Rio de Janeiro, a doutora Camila Maciel, ela é excepcional em network. Tá? O que ela faz? Ela liga para todos os médicos que encaminharam para a clínica dela, ela conta do caso, ela fala quais são os objetivos, ela pede opinião para o médico, por exemplo, para saber o que o médico pode ajudá-lo naquele problema, se ele tem alguma recomendação ou não. E aí ela vai se tornando ela vai tendo uma proximidade tão espetacular com o médico que acaba tendo uma relação e fala, poxa, essa profissional é diferente. Essa profissional entende do que ela está falando. Essa profissional, ela é especializada naquilo e ela não quer roubar o meu cliente, ela não quer falar mal do médico, ela quer trabalhar de forma multidisciplinar com esse médico. E com isso, você acaba tendo um vínculo e aí o cara pensa, fala, quando eu preciso indicar, eu vou indicar para essa pessoa. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante. O que eu faço aqui também com relação aos médicos e com os profissionais de educação física, que são os nossos parceiros, né, na fisioterapia, por exemplo, que são quem a gente acaba trabalhando com bastante proximidade, um público importante, o que a gente acaba fazendo é fazer relatórios, tá? Eu acabo tendo um relatório que eu faço aqui, eu e a minha equipe fazemos para os médicos, que eu acho que é bem importante. Olha, nós optamos por fazer esse tratamento, nós utilizamos essa e essa evidência científica para isso, nós utilizamos um colete dessa maneira, também ele tem essa e essa evidência científica. Então, pode ser que naquele primeiro momento o médico não saiba quem você é, né? Eu não faço esse caminho igual a minha sócia, a doutora Camila Maciel, faz, mas muitas vezes está lá o meu nome, e aí está lá a minha assinatura, ele olhou, depois ele lembra de mim de outro jeito, e aí ele vai ouvindo, uma hora esse cara fala, poxa, eu vou mandar para aquele cara lá. Então, o network pode começar de uma forma leve, que às vezes é um relatório sobre o seu paciente, o que você pretende fazer com ele, qual é a diferença do que você está fazendo para aquilo que ele fez esse tempo todo. Então, melhora o network. Tá? Se você é profissional de educação física, você tem que ter contatos com nutricionistas. Se você é nutricionista, você tem que ter contato com academias, com profissionais de educação física. Né? Então, o mais importante é você encontrar o seu nicho. Nós da musculoesquelética, né, aqui da parte ortopédica, se eu for ter um contato com um educador físico, profissional de educação física, e com um ortopedista. Né? É quem eu consigo trabalhar de uma forma mais próxima. Né? Isso é bem importante. Na minha área da escoliose, você precisa ter contatos com quem faz algum outro trabalho mais específico que pode te encaminhar. Tá? Então, você melhora o seu network. Isso é muito importante se você quer captar cliente. Uma vez me falaram que uma dica simples de você que quer começar, ninguém mais faz cartão de visita, né? Hoje em dia, faz um tempão que eu não tenho cartão de visita, até precisava ter, os já me pediram, eu não tinha. Falei, entra no meu Instagram. Mas um cartão, se você pegar o seu cartão, faça um cartão de visita, e entregue 3 cartões de visita para cada amigo seu de verdade, para cada profissional seu, para cada profissional que você conhece, que você tem afinidade, e para cada familiar seu, 3. E fale para ele assim, você pode me indicar para 3 pessoas que você conhece? E isso já seria um caminho, imagina, vira corrente
do e-mail de antigamente, corrente da sua tia do Instagram, do WhatsApp, né? Aquela sua tia que fica mandando corrente o dia inteiro para você falando bom dia. Imagina, cada 3 pessoas indicar mais 3 pessoas. Isso já vira um network ali no dia a dia muito importante. Então pode ser um bom caminho, tá? São dicas simples e práticas. E para finalizar, tá dando quase nos nossos 30 minutos da nossa live, que é a gente se propõe a todo dia, então, para a gente estar aqui, a gente se dedica, né? Não deixa o meu filho em casa para estar aqui, deixa a minha família em casa, depois de um dia com essa olheira aqui, porque a gente realmente está empenhado em levar alguma coisa boa para você que está aí do nosso lado, que nos segue, que nos acompanha, que realmente tem o mesmo propósito, que é fazer a fisioterapia ser melhor, que é fazer a área da saúde atingir mais e mais pessoas de uma forma ética, de uma forma séria, de uma forma cada vez mais intensa. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então a minha quinta dica prática e rápida para que você consiga melhorar aí a sua vida profissional e ter mais clientes é: aumente o seu conteúdo. Produza o número de conteúdo que você faz aqui na internet, tá? Não tem como você ser procurado hoje. Então eu já dei outras dicas, né? Que pensando no network, no boca a boca, tal. Mas se a gente entrar no mundo maior, que é o mundo da internet, que é um mundo gratuito praticamente, não existe nada melhor do que a internet para que você seja conhecido. Né? Eu tenho aí quase, sei lá, 60 mil pessoas que me seguem, eu acho isso inacreditável. Né? A gente tem um número absurdo de pessoas assim que nos seguem porque gostam do conteúdo, porque a gente indica profissionais bons, que a gente indica artigos bons que saíram. Então, não tem nada melhor para você conhecido, não tem nada melhor para que as pessoas gostem daquilo, para que as pessoas sintam que você é capaz, se você não produzir conteúdo sobre aquilo que você faz. Então, toda vez que eu produzo um artigo, que eu coloco um artigo, eu vou dar um exemplo do Instagram mesmo, ou que eu produzo um artigo aí de uma forma de maior qualidade ainda, que é num jornal, numa revista, tá? Numa revista científica ainda é um outro nível, que demora 4, 3, 2 anos para a gente produzir. Quando a gente produz um conteúdo, tá? Se você não for para a área acadêmica, fique tranquilo. Existem pessoas boas que vão fazer isso, tá? Mas produza, poste, mostre que você leu o conteúdo. O seu cliente vai adorar saber sobre isso. Primeiro, ele vai entender que você estuda, tá? Porque o grande problema da nossa área é que o profissional estagna, ele não estuda. Semana passada, o professor Anderson, que é o presidente do CREFITO 4, que é o melhor CREFITO do Brasil, que é o CREFITO de Minas Gerais, ele falou pra gente aqui na live que 95% dos fisioterapeutas não tem o mínimo que é uma especialização. Eles fazem um pouco de tudo. E aí, cara, vocês vão desculpar, mas não vai ter como o cara ser 100% assertivo se ele atender tudo. Pensa na área musculoesquelética. Como é que eu vou saber um pouco de tudo? É impossível. Imagina eu querer atender neuro, querer atender respiratório, querer atender incontinência urinária, querer atender vaginite, eu querer atender, sei lá, 1000 coisas. É impossível. Esporte, que é outro departamento, é outro nível. E aí, alguma coisa você vai fazer mal feito, tá? Então, aumente o conteúdo sobre aquilo que você faz. Dedique você todos os dias a produzir algo, não precisa ser todo dia conteúdo científico, mas produza todos os dias algum conteúdo relevante para que essa população chegue até você, tá? Aqui eu divido metade de profissionais, que eu adoro, eu tenho sempre eu tive essa vontade e esse desejo de evoluir, de crescer a nossa profissão.
Então, por isso que eu fui para a graduação, por isso que eu dou aula na pós-graduação. Nunca vai ser por dinheiro, gente. Não vai, porque eu ganho muito mais dinheiro no meu consultório, no meu trabalho, do que dando aula. Mas pense nisso. Quando a gente faz isso, a gente está produzindo formas aí mais importantes, que são conteúdo. O seu paciente, o seu aluno, né? Eu divido um pouco dos dois, pacientes e alunos de curso, alunos de graduação e fisioterapeutas e profissionais da saúde que gostam de evidência científica. Esses caras, quando a gente pensa nisso, quando você posta um conteúdo relevante, ele fala, esse cara estuda. E realmente estuda. Para a gente colocar aqui um artigo científico, toda segunda-feira, na nossa página tem um artigo científico. Para eu colocar um artigo científico aqui, deu trabalho, devo ler o artigo inteiro, entender qual é a implicação clínica e resumir aquilo em poucos caracteres. Tá? Isso é muito difícil. Então, primeiro o seu paciente vai entender, esse cara lê, esse cara estuda, esse cara está acima dos 95% da galera que não estuda, que está lá estagnada. Pensa nisso, tá? Principalmente, mostre que aquilo que você faz para o seu paciente tem um fundamento, tem evidência científica, tem comprovação, aquilo que você faz tem mais chance de dar certo, que é o básico, tá? Então a minha quinta dica é aumente o conteúdo relevante nas suas mídias sociais, no seu site, no seu blog, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu YouTube. Não importa, mas tenha um conteúdo relevante. Isso vai fazer com que você mude de patamar, que você mostre para o seu cliente que aquilo que você prega, que aquilo que você faz no seu dia a dia realmente tem uma relação diferente, tá? Então, eu já vou responder as dúvidas de quem deu alguma coisa aqui. Para eu sintetizar os 5 pontos que você, que é profissional da área da saúde, precisa ter dicas rápidas e práticas para que você consiga atingir mais clientes, lá vão as 5 dicas resumidas para você. Capriche no atendimento. O boca a boca sempre será a melhor saída. O boca a boca é fundamental. Não existe ninguém no mundo que sobreviva se não for o boca a boca. Pode ser o pastel do Voga de Campinas, que é o pastel mais famoso há 40 anos. Ele não faz uma propaganda. Ele é o boca a boca. Todo mundo come pastel de lá e sabe que é o melhor pastel e isso vai propagando. Tem o bolinho de bacalhau de não sei aonde. E pense você na sua cidade. O boca a boca funciona. O boca a boca é o principal. Só que o boca a boca leva tempo. Eu falo para você que demora praticamente 5 anos para que você tenha um network funcionando no seu dia a dia, na sua região, na sua cidade. 5 anos de trabalho naquela área profissional, tá? Se você é dentista, vai demorar 5 anos para você ter uma estabilidade, para o seu cliente te indicar, para que você tenha um network. Leva tempo. Não existe macete, não existe milagre, tá? Segunda dica. Divulgue a sua especialidade. Não adianta você ter 200 cursos e o seu cliente não tem a ideia de que você estuda, de que você faz aquilo. Coloque no seu currículo, mostre para ele aquilo que você sabe, aquilo que você é capaz, porque a chance de dar mais certo, dele aceitar, dele acreditar, dele confiar, e hoje com as redes sociais, com a internet, o profissional pesquisa sobre você. Não tem ninguém que não pesquise, que não chega lá e ele não sabe um pouco de você. O meu cliente é tão doido, né? Eu gosto de falar isso assim, é muito louco, porque como a gente tem esse contato diário aqui nas redes sociais, quando o meu paciente chega aqui, parece que ele já me conhece, tá? Parece que ele já me conhece. Eu sigo um cara aqui na rede social, que outro dia eu encontrei ele no shopping, falei, pô, que legal, adoro seu Instagram, adoro suas dicas. Ele fala sobre empreendedorismo, e eu adoro, eu encontrei o cara, eu já conheci o filho dele e ele. Eu acho um barato isso. Isso acontece com o meu cliente hoje aqui. Um paciente que tira foto com a gente, eu acho isso demais. Eu me sinto lisonjeado, tá? Terceira dica, meça os seus resultados. Não tem como você saber se o seu paciente está melhor e nem se ele está pior se você não avalia e não reavalia.
e mostre para ele que ele está melhor. Isso também gera conteúdo, isso gera de fato força naquilo que você faz, tá? A quarta dica é melhore o seu network, principalmente com outros profissionais. Então pega o seu nicho, veja quem são as pessoas que são relevantes para o seu mercado e vá atrás delas. Faça um trabalho de formiguinha de mostrar para elas que o seu trabalho é importante e que você pode ajudá-las e que elas podem contar com você e te ajudar quando necessário, tá? Melhore o seu network profissional. E o quinto, aumente o conteúdo, aumente a sua autoridade em conteúdos relevantes. Isso vai fazer com que você seja cada vez mais lembrado, que você seja mais referência naquilo que você se propõe a trabalhar e a fazer todo dia. Essas são as minhas 5 dicas. Eu vou agora responder algumas perguntas aqui para você que ficou até as 20 horas e 36 minutos. Muito obrigado. A Mirla, tudo bom? Ela escreveu assim: especialização tem que ser pós-graduação, Rodrigo? Vamos tirar aqui. Internet deu uma falhadinha, voltamos. Especialização tem que ser pós-graduação, Rodrigo? Ou o fato de ter diversos cursos em uma área só se faz com que seja especializado na área específica? Então, o que ela quis dizer? Na verdade, os 95% precisam ser especialistas pelo COFITO. Tá? Existem diversas áreas, eu posso citar algumas: ortopédicas, neurológicas, respiratórias, aquática, acupuntura, sei lá, vão ter mais algumas que não me vêm na cabeça. Então tem diverso, dermatofuncional, tem algumas áreas que são especializações. Eu fiz uma especialização que eu não utilizo, tem uma fisioterapeuta que é responsável por isso aqui no REAB, que eu fiz uma especialização em acupuntura. Foram 2 anos e meio da minha vida que eu fui para São Paulo, fiz a especialização. Hoje eu não ponho uma agulha em ninguém, tá? Mas era a fase da vida. Naquela hora eu achei que era importante eu aprender sobre isso, gostei, usei e não uso mais. Fui para outro lado. Agora, ter diversos cursos te faz... se você olhar na televisão toda hora, né? Eu já apareci na reportagem, aparece lá: especialista em escoliose. Pelo nosso conselho, não existe especialista em escoliose. Mas isso é um ditado meio popular. Aquela pessoa se especializou a todo momento em trabalhar com escoliose. Para a população, isso eles entendem melhor. Como que eu me especializei em escoliose? Fiz 4 cursos fora do país, trabalho só com isso hoje na minha vida, já produzi algumas pesquisas muito relevantes internacionalmente na área. Então, eu dou curso na América Latina sobre isso. Então, isso me faz eu não quero falar de especialista, ser especializado nessa área específica, mas não especialista, tá? E depois eu fiz mestrado em área de coluna e agora o doutorado também está sendo na área de coluna. Então, mas isso não quer dizer que eu sou especialista em escoliose. Eu não posso dizer isso pelo conselho, tá? Mas 95% das pessoas não são especialistas. Eu não sou membro da SONAF, tá? Eu acho a SONAF fundamental, assim, muito top. Eu só participo da associação da Abrafito, tá? Sou membro da Abrafito. A Abrafito, ela é da área ortopédica e a SONAF da área desportiva. Eu vou contar para vocês, eu sempre quis trabalhar com esporte. Eu sou São Paulino e quando eu fazia faculdade, quando estava na minha adolescência, os atletas que eram os melhores atletas, que jogavam do Brasil, fora do Brasil, eles vinham da Itália, vinham da Espanha, vinham dos melhores clubes para fazer a reabilitação no São Paulo. E aí o meu sonho de criança era trabalhar no São Paulo, porque eu sou São Paulino. Mas a minha vida profissional nunca guiou para isso. Então o que eu fiz? Continuo gostando de esporte, assisto, mas não levei isso como uma profissão e trabalho somente com o que acho que Deus me encaminhou, né? Eu acho que foi por esse caminho, tá bom? Vamos lá para as últimas perguntas. Uma galera dando oi aqui, uma galera top, galera que eu gosto muito. Parabéns pelos objetivos. Olha lá, só a galera, os amigos aqui.
Boa, boa, boa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha lá, que esses tópicos servem para qualquer profissional da saúde, liberal. Valeu, quem mandou um joinha, isso. Se eu posso falar, gente da Turquia, se eu posso falar inglês, não é o nosso objetivo aqui. Gente, então era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar, nós estamos aqui. 40 minutinhos aí para a gente bater um papo de uma forma objetiva dos 5 tópicos que para você conseguir melhorar a sua área da saúde, o seu público, e isso é muito importante. Tá? Queria agradecer vocês. Daqui a pouco a gente posta mais alguma coisa, algum conteúdo. A última pergunta: como aprender inglês? Olha, inglês é uma luta, né? Inglês é uma luta, porque assim, eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E isso é uma das coisas que eu quero fazer para o meu filho, tá? É fazer intercâmbio. Eu não tive oportunidade, os meus pais na época não tinham oportunidade. Quando eu era bem novo, eles tinham oportunidade de me pagar o inglês, depois chegou uma fase da minha vida, da minha família, que os meus pais não tinham mais grana para isso. Eu só fiz na escola, né? Como todo mundo, aquela escola, aquele inglês bem meia boca. Eu sou muito esforçado, acho que é isso o caminho. Daí depois, quando eu já trabalhava, eu comecei a fazer muito inglês para poder aprender mesmo, particular, em escola e etc. Depois agora, também quando a gente foi para os Estados Unidos, agora a gente também estudou lá numa escola, fizemos um curso. Então assim, eu estou sempre estudando, porque eu nunca vou ser fluente, porque eu nunca morei fora. Você sabe que isso a gente tem que aprender quando a gente é criança. Eu nunca tive a oportunidade de morar fora, eu acho que eu não vou ter a oportunidade de morar fora, pelo menos nessa fase da minha vida, que o Brasil eu estou muito estabilizado e eu não tenho pretensão nenhuma de mudar. Então, assim, a gente acaba perdendo a manha, né? Porque a gente só lê, mas não conversa. Diferente de alguém que mora num país, né, que ou trabalha com inglês todo dia, nossa área a gente não trabalha. Então a gente perde um pouco a mão. Eu só falo inglês quando eu viajo, só falo inglês quando eu vou a passeio, quando eu converso com alguém, mas é pouco. Então eu acho que a gente perde um pouquinho a mão, tá? Eu estou sempre fazendo alguma aula ou outra e hoje tem curso online, né, gente? Então assim, o inglês é uma coisa que a gente tem que se esforçar. Eu leio muito bem, artigo científico, isso eu leio muito bem. O mais difícil é você ser fluente, isso que eu acho que é a minha maior dificuldade. Tá? E é uma coisa muito louca, né? Quando você sai e vai lá para fora, você fica lá em imersão, você volta pensando em inglês. Isso é uma coisa que aqui no Brasil fica cada vez mais difícil, tá? Mas boa sorte, a gente tem que se virar, porque a nossa área da saúde, sem a língua inglesa, não tem como saber o que é de bom na literatura, tá bom? Pessoal, um beijo enorme, um beijo no coração de vocês e até mais.